No domingo passado, 1º de janeiro, falamos sobre o tempo. Tempo para nós mesmos, tempo para falar e tempo também para amar. Precisamos reservar em 2017 tempo para isso e tantas outras coisas. Ainda influenciado pelo início de um novo ano, eu gostaria de meditar com você sobre a sua atitude diante dos desafios que são inerentes a esse ano. 2017 será com certeza um desafio ao mundo na busca pela paz, na busca pelo fim do terrorismo. 2017 também será um grande desafio para o Brasil, na solução de sua crise econômica, a solução da sua crise política. Com certeza, este ano será bem desafiador ao Brasil e ao mundo. Mas 2017 também será um grande desafio para você. Com certeza também. O que você tem planejado para 2017? O que você tem planejado para esse ano que se inicia? Quais os desafios que esse ano reserva a você? Terminar os estudos, passar no vestibular, comprar sua casa, superar uma doença, salvar o seu casamento? Ou tudo poder? Atitudes, as nossas atitudes têm poder e precisamos tomar cuidado com elas. Faremos isso a partir do texto lido. Josué, capítulo 14, versículos 6 ao 15. A história de Caleb. Caleb e os espias. E, à luz dessa história de Caleb e os espias, quero dizer que onde há pessimismo, o desânimo reina. Onde há pessimismo, o desânimo reina. É o que acontece no versículo 8º que nós lemos, quando Caleb disse: "Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo." E a partir dessa expressão, avaliaremos o pessimismo contido entre aqueles espias. Para isso, para entendermos melhor o contexto, precisamos nos reportar ao texto de Números 25, quando os espias vão à terra que Deus havia prometido. Deus havia então, pois, prometido a terra de Canaã ao povo de Israel, e então, quando chegaram à terra, enviaram espias, uma espécie de olheiros, para observar a terra e ver como era a terra. Foram lá os espias observar a terra. Retornaram de lá para contar o que viram naquela terra. A maior parte das cidades é muito fortificada, disseram eles. Isso faz com que eles mesmos achassem, os espias, que fossem aos próprios olhos como que gafanhotos diante daquelas cidades que eram habitadas por gigantes. Diante desse povo, os anaquistas, eles se sentiam como que gafanhotos, muito pequenos, gigantes que habitavam aquela terra. Em resumo, diante da dificuldade observada naquela terra para tomá-la, o grupo de espias, hoje seriam olheiros, manifestou o sentimento conhecido por muitos ainda hoje, o pessimismo, que é uma atitude frente à vida que pode gerar uma série de outros sentimentos e atitudes profundamente prejudiciais à nossa existência. O pessimista, por conta da sua atitude, é tolhido do vigor, da beleza e da grande aventura que é a vida. O pessimismo torna aleijada a criatividade, faz com que a pessoa não consiga enxergar absolutamente nenhuma de suas próprias possibilidades, nenhuma de suas aptidões, nenhum de seus talentos. O pessimismo faz com que a pessoa observe e veja apenas as suas próprias dificuldades.
O pessimismo faz com que as pessoas observem apenas as dificuldades inerentes ao fato observado. Foi isso que aconteceu com os espias. E isso, de certa forma, toma conta de toda a vida e a faz murchar. Quando analisa as dificuldades e não consegue observar outra coisa que não a própria dificuldade, o pessimista desiste. Torna-se desanimado diante da vida, desanimado diante dos projetos que se apresentam naturalmente na vida e mesmo aos projetos propostos por Deus, porque Deus tem projetos, Deus tem um rumo para a nossa vida. Normalmente o pessimista tem dificuldade de começar qualquer coisa, pois antes mesmo de iniciá-la, de exportação de sapatos para a Índia, e enviou 2 de seus consultores a regiões diferentes daquele país, a Índia. Um consultor foi para o norte e o outro consultor foi para o sul da Índia para fazer as observações do potencial daquele futuro mercado para aquela fábrica de sapatos. Após alguns dias de pesquisas, um dos consultores, que estava ao norte do país, enviou a seguinte mensagem à direção da indústria em Franca: senhores, cancelem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui, culturalmente, as pessoas andam descalças, não usam sapatos. Sem saber da mensagem do consultor que estava ao norte, o segundo consultor que estava ao sul mandou outra mensagem dizendo assim: prezados diretores, tripliquem o projeto da exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapatos ainda. O pessimista não consegue ver o potencial. Antes, fica preso às primeiras dificuldades. Foi o que aconteceu com o grupo que foi observar a terra prometida. Havia uma promessa dada por Deus de que eles habitariam aquela terra prometida e de que habitariam uma terra que manaria leite e mel. Mas quando foram observar aquela terra, a realidade da promessa de Deus, ficaram profundamente decepcionados e pessimistas. Com certeza, a leitura que fizeram era a de que não havia a mínima possibilidade de habitarem aquela terra, uma vez que havia gigantes na terra. Havia gigantes habitando lá. Como vencê-los? Como derrotá-los? Além de gigantes, eram muitos. Além de serem gigantes e muitos, eram fortes. As suas cidades eram fortificadas. E por conta dessa realidade que observaram, eles mesmos, os espias, se viam como gafanhotos diante da grandeza das pessoas, dos homens e das cidades. E diante daquela realidade, desanimaram-se completamente, perderam a esperança de habitar a terra prometida. Sim, queridos irmãos e irmãs, onde há pessimismo, o desânimo reina. O desânimo irá reinar em sua vida se você der espaço ao pessimismo. A vida esmorece, mas os problemas não param aí, pois, segundo o Salmo 42:7, um abismo puxa outro. E se por um lado, onde há pessimismo, o desânimo reina, quando há desânimo, floresce o medo. Floresce o medo. De acordo com o versículo 8º, o relato dos espias pessimistas fez deles homens que começaram a nutrir um sentimento de desânimo total diante daquela situação. Com certeza, perderam o incentivo e o ânimo de avançar sobre a terra e tomar posse dela. E o desânimo criado pelo pessimismo fez com que todo o povo ficasse profundamente amedrontado.
O pessimismo dos espias tomou conta de todo o povo de Israel. Isso, de certa forma, é muito natural. Muito natural. Afinal de contas, o povo ouviu um relato desanimador. Gigantes, fortes, muitos, cidades fortificadas, etc. Isso tudo fez com que naturalmente houvesse um terrível sentimento de terror por parte do povo. Como vamos vencê-los? É impossível. Às vezes, o medo é um sentimento benéfico. Às vezes. Nos priva de uma série de outras consequências desagradáveis. No entanto, em outros momentos, pode ser a atitude que nos priva de alcançar o que queremos, o que almejamos. E você tem projetos para 2017. Não permita que o pessimismo tome conta da sua vida para que você fique assim, parado, congelado diante das dificuldades e dos problemas que, por certo, virão. Eles virão. Na narrativa de Números 14, texto que nós não lemos, depois do relato dos espias, todo Israel, toda a congregação de Israel, diz nos Números, chorou a noite inteira. O povo chorou de desespero a noite inteira por conta do relato dos espias. E começaram a murmurar contra Moisés. E assim disseram os israelitas: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto mesmo, porque o Senhor nos está trazendo para esta terra, só para nos deixar morrer à espada dos gigantes? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Em nossa vida, às vezes pode acontecer o mesmo. Quando não conseguimos enxergar a ação de Deus, não conseguimos observar as situações que aparentemente se transformam em verdadeiros gigantes à frente. E assim, nos desanimamos. Parece que o problema se torna maior que todas as nossas forças. Você já teve assim, uma situação dessa maneira? Em que você, ao enfrentar um problema, parece que ele começou a crescer diante de você e se tornou um gigante? Isso me faz lembrar Dom Quixote de La Mancha, que em seus devaneios lutava com moinhos de vento, supondo serem eles gigantes. Quando ficamos desanimados diante da vida, diante dos desafios da vida, diante dos problemas da vida, ficamos meio quixotescos. Achamos que os problemas transformam-se em gigantes invencíveis e, por conseguinte, ficamos amedrontados. Pode acontecer isso conosco, porque, queridos irmãos, onde há desânimo, floresce o medo. O medo pode tomar conta da sua vida, se você der espaço ao pessimismo diante da vida. Não creio que Deus queira que você viva a vida que Ele mesmo doou, de forma desanimada, apática e, por conseguinte, amedrontada diante das dificuldades. Não creio nisso, porque Deus, em seu infinito amor, está junto a nós. Sua mão está sempre estendida, assim como sempre esteve estendida ao povo de Israel, que não observava isso, que não entendia e que não via esta mão estendida. Esta mão continua estendida a mim e a você, ainda hoje, mesmo que gigantes se apresentem em nossa vida. A mão de Deus estará conosco, sempre. Mas em contrapartida a esta realidade, onde há fé, reina a obediência. No versículo 7º do texto que nós acabamos de ler, diz-nos Calebe: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Calebe foi diferente dos outros espias. Não foi pessimista, agiu com fé. De acordo com Hebreus, capítulo 1, versículo 1, texto muito conhecido, a fé
é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Nós não vemos, mas sabemos que está lá. Isso é fé. Acontece que Caleb é um dos espias que foram analisar a terra prometida. Caleb não conhecia Hebreus 11. Caleb não conhecia o texto de Hebreus 11. Porém, Caleb conhecia o Deus de Hebreus 11. Esta foi a diferença na vida daquele homem. E sabia Caleb que poderia contar com a ajuda de Deus e alcançar assim a vitória. Caleb colocou em prática a sua fé, experimentou crer mais no impossível que ele não via, a crer no possível que ele via. O autor de Hebreus faz uma lista de heróis da fé. Eu acho que Caleb devia estar lá também. Caleb deveria constar daquela lista, porque agiu com profunda fé diante de uma situação totalmente desoladora. Creio que aos olhos dos outros espias, Caleb foi visto como uma espécie de traidor. E se fosse sindicalista, Caleb seria taxado de pelego, traidor do movimento. Afinal, todos diziam que não ia dar certo. Ele foi o único que disse não, vai dar certo. Vai dar certo. Mas Caleb, fortalecido em sua fé, vai contra os outros espias e diz na contramão de tudo que pensavam, sentiam e afirmavam, disse Caleb, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Assim, Caleb, alicerçado em sua fé, perseverou, foi obediente a Deus. Neste ano que se inicia, somos chamados a agir como Caleb. Neste ano que se apresenta uma série de desafios na sua vida, você é desafiado também a agir como Caleb, manter a fé e obedecer a Deus. A obediência é um ato de fé também. Há uma história muito significativa que demonstra essa história, de que a obediência é também uma manifestação da fé. Um missionário contou que, depois de um dia de visitas no seu campo missionário, depois de um dia de visitas evangelísticas, chegou em casa e sentou-se na varanda para refrescar-se um pouco e meditar na vida, observando o pôr do sol. O seu filhinho brincava no gramado debaixo de uma frondosa árvore frutífera. Repentinamente, o missionário levantou-se, olhou para o menino que brincava no gramado e gritou ao filho: Filipe, obedeça-me imediatamente, deite-se de bruços. O menino, sem hesitar, cumpriu a ordem do pai. Agora, continuou o missionário, arraste-se até aqui. O menino cumpriu a ordem e se arrastou até o pai. Então, o pai levanta o menino e aponta para uma árvore. Lhe mostra uma enorme cobra que estava num dos galhos da árvore, pronta para dar o bote no menino. Aparentemente, o menino poderia desobedecer o pai, assim como nós. Será que você está pronto a obedecer a ordem de Deus sempre? Será que estamos preparados a obedecer incondicionalmente o nosso Deus? Ou será que temos nos tornado paulatinamente homens e mulheres que creem mais em si mesmos que na ação de Deus? Não creio que seja isso que Deus espera para a sua vida. Não creio que Deus queira que o seu povo seja descrente e desobediente. Não. Deus nos quer como igreja, cheios de ânimo, cheios de fé e, por conseguinte, confiantes de que Ele está ao nosso lado. E por essa razão, Deus espera que confiemos
nele, e que nele sejamos corajosos e obedientes. Nele, não em nós, nele. Foi o que disse Josué. Foi o que disse a Josué quando foram atravessar o rio Jordão. O que disse Deus: ser forte e corajoso. Não fui eu quem mandou? Foi o que fez também Caleb. Obedeceu e creu. E por fim, quando há obediência, colhem-se as promessas de Deus. Quando há obediência, colhem-se as promessas de Deus. Em nosso texto básico, Caleb diz estar com 85 anos. E que o seu vigor continua o mesmo de quando tinha ido espiar a terra. E foi conversar com Josué. E lembrou Josué da promessa que Moisés havia feito. Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Era uma promessa de Deus. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Depois disso, depois de 40 anos dessa história e desta palavra de Deus, desta promessa de Deus, depois de 40 anos, Caleb pede a Josué o Monte Hebrom. Olha, Deus prometeu. Então, depois de 40 anos, eu vim aqui agora pedir a minha parte. Caleb, como fruto de sua obediência a Deus, recebeu por herança o Monte Hebrom. E talvez você possa estar pensando, mas depois de 40 anos ter a recompensa? Depois de 40 anos? Sim, depois de 40 anos. Pois o tempo de Deus não é o nosso tempo. Esta é a experiência de muitos homens de fé. Saber que os nossos caminhos não são definitivamente os caminhos de Deus. A lição que extraímos desse evento é de que, quando há obediência, colhem-se as promessas de Deus. Não importa o tempo, não importam as circunstâncias, Deus sempre cumpre o seu querer, Deus cumpre suas promessas aos que lhe são fiéis e obedientes. Portanto, irmão e irmã, sejamos, pois, obedientes a Deus. Colheremos, pela misericórdia de Deus, as suas próprias promessas. Aqui, porém, uma observação. Colher as promessas de Deus não pode ser confundido com fazer barganha com Deus. Faço isso para receber aquilo. Não. Deus não se deixa levar pela ganância e soberba humanas. Não. As promessas de Deus nos são feitas por Ele mesmo. Não fomos nós que as impusemos a Ele. Foi Ele mesmo quem nos deu promessas de paz, de alegria e de cuidado. Mas uma coisa é certa, quando Deus faz promessas, Ele cumpre. Não porque somos merecedores dela, mas porque Ele é fiel. Assim, a obediência levará-nos, com certeza, ao cumprimento das promessas de Deus. Este promete ser um ano bem difícil. Eu não sei quais serão os seus desafios para 2017. Contudo, quaisquer que forem estes desafios, fique atento às suas atitudes diante destes desafios. Não seja pessimista diante das dificuldades. Não seja pessimista diante dos problemas que você terá que enfrentar, porque onde há pessimismo, o desânimo reina. E a última coisa de que você precisará para a solução dos seus problemas é o desânimo. E quando há desânimo, o medo floresce, o medo toma conta. E quando ficamos amedrontados diante dos problemas, perdemos a nossa capacidade de esperar de Deus a solução. Mas ao contrário de tudo isso, onde há fé, reina a obediência. E assim podemos servir a Deus com alegria, sabendo que onde há obediência também colhem-se as promessas de Deus. E Deus tem promessas para a sua vida. Lembre-se disso. Deus tem promessas para a sua vida.
porque Ele é fiel. Não porque você mereça, mas porque Ele é fiel e te ama. Que em 2017 os seus desafios sejam alcançados, que os seus problemas sejam enfrentados com a ajuda do Senhor, mediante a fé de que Ele é quem está junto a nós. Você não está sozinho. Você não estará sozinho em 2017. Mesmo que você passe por grandes desafios, você não estará sozinho. Você não estará sozinha. Lembre-se disso. E que 2017 os seus desafios sejam alcançados com a ajuda de Deus. A Ele, pois, toda a glória. Que Ele assim, pois, nos abençoe. Amém.